Meu nome é Edivan, vou apresentar aqui o dimensionamento de uma turbina eólica de aplicação residencial da disciplina de Princípios de Energias Renováveis. Bem, aqui é uma prévia do sumário, onde vão ser apresentadas as características da unidade consumidora, uma análise da função de probabilidade de Weibull para a intensidade de vento na velocidade de vento constatada através do Atlas Eólico do Ceará. Depois será feita uma seleção de uma turbina, uma dedução da equação da potência dessa turbina, fazer a apresentação da distribuição de Weibull para o ajuste de parâmetro de forma e de escala da mesma, curva de potência corrigida dessa turbina, depois fazer uma estimativa de energia gerada e depois corrigir para a condição real de instalação da turbina. Bem, aqui é uma apresentação da localização do imóvel, né? O imóvel é um prédio que tem 24 pavimentos, tem 73 metros de altura aproximado. É uma região com baixa presença de imóveis elevados. O imóvel mais próximo fica aproximadamente a 357 metros de distância. E a expectativa é que ele não interfira no desempenho, no regime de ventos na região. Bem, a análise de consumo dessa unidade foi feita com base nos 2 últimos meses, com base na conta de energia, né, de energia elétrica. Aqui o consumo desses 12 meses ficou em 5.969 kWh. Depois foi feita uma contabilização dos equipamentos elétricos que tem para definir uma potência total para a unidade, que ficou aqui em 8.106 watts. Bem, depois foi consultado o mapa, o Atlas Eólico do Ceará, né? Infelizmente, por falhas no site, não consegui fazer uma verificação da região exata do imóvel, mas a região que conseguimos foi uma região próxima da região do imóvel, aqui na Avenida Duque de Caxias, no centro de Fortaleza, e considerando uma altitude de 80 metros, né? Depois foi selecionada a turbina, essa turbina de modelo Magnus 5, do fabricante Tsup, de 5 kW. O fabricante fornece a curva de potência dessa turbina, né? A potência versus a velocidade do vento, e também fornece os dados básicos dela. Bem, depois a gente partiu para a dedução da equação de potência da turbina, né? A partir da primeira lei da termodinâmica aplicada ao volume de controle da região da turbina. Então, como a gente assume que o processo é contínuo, não espera que haja diferença aí no fluxo de massa, né, dessa turbina, a quantidade de massa que entra é a mesma que vai sair. Não há variação de entalpia, não se espera que exista aí alguma realização de entalpia, e nem que haja variação de energia potencial gravitacional, seria desprezível. Então, quando a gente simplifica a equação, a gente chega nesse termo e considera que introduz aqui um fator, que é o fator CP, que ele compensa o fato da gente não conseguir com exatidão definir essa velocidade de saída da turbina, né? Então, existe a introdução desse fator, e aí a gente chega na definição da equação da potência dessa região da turbina. Bem, utilizando os dados que a gente coletou lá no Atlas Eólico, a gente tinha lá uma velocidade média de 6,4, um fator de forma de 3,2 e um parâmetro de escala de 7,2. Então a gente consegue calcular a distribuição aqui de frequência para o regime de ventos nessa região. Então, ver que a predominância, como é a predominância de ventos ao longo do ano. Bem, com base nela,
E na equação que a gente deduziu, a gente faz uma correção da curva de potência da turbina, né? A curva de potência padronizada foi obtida com uma densidade do ar na condição de teste de 1,225 e a nossa condição local, obtida lá no Atlas, é de 1,16, a densidade do ar. Então, quando a gente considerar a condição de potência de teste, a condição local, a gente simplifica o termo e chega à conclusão de que ela é uma razão das densidades do ar, teste e local. Então a gente precisa reduzir essa curva de potência em um fator de 0,947. Aqui está a curva corrigida. Bem, e ainda com o uso do Excel, a gente consegue definir aqui, traçar aqui a curva de potência corrigida, faz um produto entre a potência corrigida e a predominância desse vento através da distribuição de Weibull. E aí, quando a gente faz o somatório desse produto, a gente encontra que a potência da turbina esperada é de 1539 watts, né? 1,54 kW, que é bastante inferior ao 8,1 necessário pela unidade consumidora. Mas a geração de energia anual é bastante superior à estimada. Deu aqui 13.488 contra 5.969 que foram consumidos nos últimos 12 meses. Então, nesse caso, a turbina atenderia, né, na condição de energia, a produção de energia, mas não atenderia a condição de potência. E quando a gente faz aqui calcula o fator de capacidade, encontra que a potência gerada pela turbina seria dividido pela sua potência nominal, seria de 0,31, esse fator de capacidade. Então a gente parte para fazer a verificação da condição real de instalação, que considerando a altura do prédio de 73 metros e considerando que o suporte da turbina posiciona 2 metros acima desse teto, então ficaria em 75 metros, né, a posição exata de instalação. A correção da velocidade do vento sendo realizada com valor de referência de rugosidade de áreas suburbanas, e não existe efeito de prédios nas proximidades. Então, quando a gente considera isso, faz a correção da velocidade para a altura efetiva da instalação. Então, a gente chega aqui a uma correção, um valor muito próximo, que a nossa velocidade média era de 6,4, e aí ela reduz para 6,3, mantendo nosso fator de forma de 3,2, né? E considerando o segundo manual que o valor do fator de forma, como ele está entre 1 e 10, a gente consegue assumir essa equação para calcular o nosso C aqui, que vai ficar também muito próximo, vai ficar em 7,03. Era 0,2, né? 7,2, né? Agora é 7,03. E aí a gente faz novamente, atualiza os cálculos e consegue chegar a uma pequena diferença. A potência gerada reduz muito pouco, reduz de 1,54 para 1,46 e continuam bem inferiores ao 8,1 estimado. E a geração também reduz pouco, 13.488 kWh para 12.771, ainda mais que o dobro do que a unidade precisa, que é 5.969. O fator de capacidade também ele sofre uma leve redução de 0,31 para 0,29. Então, assim, ainda atenderia confortavelmente a demanda de energia, embora não atenda a condição de demanda de potência. É isso, obrigado.